O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Toda a festa de São José, me lembro, irmãos e irmãs, daquele pároco que dizia assim: hoje é dia de São José. São José era carpinteiro. Os carpinteiros trabalham com madeira, como a madeira de uma mesa, de uma cadeira, como a madeira dos bancos da igreja, também como a madeira dos nossos confessionários que nós temos na igreja. Por isso hoje nós vamos falar da confissão, né? Não deu aquele salto mortal, né, que muitas vezes os padres dão nas homilias quando querem dar algum recado que está um pouco fora do assunto, né? Mas hoje espero que não seja o caso, porque nós vamos falar de duas coisas que estão muito presentes na vida de São José. Em primeiro lugar, o que a gente observa é esse silêncio de São José. Não fala nenhuma palavra, não tem nenhuma fala dele na Bíblia, no Evangelho. É um homem que cala. E justamente porque ele cala, ele é capaz de escutar a voz de Deus, que fala com ele em sonhos. Ele também, depois de ter os seus sonhos, ele não fica fazendo como o José do Antigo Testamento, que despertou a ira dos seus irmãos, porque tinha uns sonhos, né, de que ele era maior que os seus irmãos, que ele via os seus irmãos se inclinando diante dele, que despertou a raiva, né, dos outros 11 filhos de Jacó. Então, São José não era assim, não fica se gabando, não fica contando as suas experiências com Deus. Ele simplesmente escuta e coloca em prática aquilo que Deus diz para ele. Então, aqui são essas duas coisas, né? O silêncio e a obediência. Duas palavras muito difíceis de escutar nos tempos de hoje, né? Os tempos que a gente vive. O silêncio, que lugar a gente tem para o silêncio? Que lugar existe para o silêncio no mundo de hoje, né? Com os nossos aparelhos nos mandando notificações o tempo todo, né? Agora,
inventei de comprar mais um instrumento escravizante, né? Que é o reloginho esse, né? Estou muito bem ali, tranquilo, de repente me dá um choque assim. Não esqueça da promoção da loja tal. Mas o que eu tenho que ver com isso? Me deixa em paz. Né? Então a gente está o tempo todo sendo solicitado, né? Notificações das redes sociais, notificações disso, notificações daquilo, né? Chegou mais uma mensagem para você, chegou, né? Então o tempo todo a gente solicitado por esse ruído incessante, né? Às vezes quando eu vou visitar as casas das pessoas, a gente encontra casas de todo tipo, pequenas, grandes, né? Bem decoradas, mal decoradas, enfim, né? Com luz branca, com luz amarela, né? Eterna discussão. Mas uma coisa que nunca falta é a TV ligada o tempo todo, né? O tempo todo aquela TV ligada. E a pessoa né, aprende a viver com aquele ruído de fundo, com aquela fala incessante. Né? Então, quem vai nos livrar dessa barulheira que não permite que a pessoa entre naquele silêncio profundo, que torna ela capaz de escutar a voz de Deus no seu interior, né? Que leva a pessoa a esse profundo encontro com ela mesma e com Deus. É tão interessante, muitas vezes participei de retiros que tinham como regra o silêncio absoluto, né? Não se pode falar nada durante 3 dias. Eu durante muito tempo fiz retiro inaciano de 8 dias, durante 8 dias sem falar nada. Uma vez, entre a filosofia e teologia, eu fiz o retiro de 30 dias em silêncio. Chegou a dar o efeito Botox, né? Você para de falar e rejuvenesce uns 20 anos, assim, a pele fica lisinha, né? Então, viu, isso é propaganda para as mulheres, né? Querem botox de graça, né? Já sabem a fórmula, né? Enfim, como faz falta, né, irmãos e irmãs, esse silêncio. A liturgia, a nossa mãe igreja, como uma boa mãe que ensina o filho, né? Nos ensina através da liturgia. A liturgia tem os seus tempos de silêncio. Muitas vezes a gente acaba ignorando, porque a gente vive nessa cultura tão barulhenta que 3 segundos de silêncio são insuportáveis para nós, né? Como se o mundo fosse acabar. A igreja pede um silêncio muito cuidadoso, principalmente antes da missa, antes da celebração, que a nave da igreja, que a sacristia esteja em silêncio. Em Roma, muitas vezes você, naquelas antigas sacristias, inclusive aquela de São Pedro no Vaticano, quando você entra, tem uma placa de mármore, de metal, com palavras garrafais escritas em latim, né? Silentium, né? Ou seja, sacristia, lugar de silêncio. Igreja, lugar de silêncio e de oração. Graças a Deus, eu posso testemunhar isso. A nossa paróquia São Francisco de Assis melhorou muito nesse silêncio antes da missa. Já melhoramos muito. Ainda não estamos 100%, né?
mas eu acho que nós já melhoramos, muito melhorou o clima de silêncio, de recolhimento, de oração antes da Santa Missa. Eu me lembro quando eu era vigário aqui, eu entrava, né, parecia aqueles pregões da Bolsa de Valores dos anos 80, né? Tá todo mundo, cada um gritando mais alto que outro. E hoje, uma pessoa que quer rezar, se recolher um pouco, enfim, se dar conta daquilo que vai ser celebrado, para poder recolher melhor o fruto, né? A igreja pede de forma muito especial o silêncio, o recolhimento do próprio sacerdote antes de começar a missa, né? Então, se vocês virem o Padre Celso muito sério, muito concentrado antes da missa, não é porque eu não gosto de vocês, não gosto de falar. Eu, se pudesse, abraçava cada um, né? Mas é a Mãe Igreja me pede para eu me recolher antes da missa, para eu entrar naquele silêncio profundo, para eu me preparar para Cristo, né, me utilizar, se valer de mim, da minha pessoa, dos meus gestos, das minhas palavras, para comunicar a sua graça, o seu amor para todos, né? Para que na missa o protagonista não seja o Padre Celso, mas Jesus Cristo, né? Que as pessoas não saiam da igreja fazendo o fã-clube do Padre Celso, mas amem a Cristo cada vez mais. Então, depois, antes do ato penitencial, a igreja pede que a gente faça um silêncio, para a gente fazer um breve exame de consciência no nosso coração, ter esse encontro de reconciliação com Deus, nosso Pai, que vem, nos abraça, nos perdoa. Às vezes, a gente mal termina de dizer, né? Peçamos perdão pelos nossos pecados, já começa a oração, o canto do ato penitencial. Não, ali é o momento de parar, fazer um silêncio depois que o padre diz oremos, né? Para quem ainda não se deu conta, a palavra oremos, né, é o imperativo, né, primeira pessoa do plural, né, do verbo orar, ou seja, rezar. Então, cada vez que o padre diz oremos, ele diz, gente, vamos rezar agora. Aí se faz um espacinho de silêncio, para que cada um faça ali a sua oração pessoal. Então, a liturgia é cheia desses pequenos silêncios, antes ou depois das leituras. Por que é tão bom, é tão bonito quando tem um certo tempo entre um leitor e outro, né? Às vezes vem, né? Esses tempos, numa das capelas me disseram, padre, a gente não pode botar os leitores mais pertinho do ambão, porque aí é mais prático, aí eles vêm rápido e já vêm ler. Eu disse, não, deixa eles longe, porque enquanto eles estão vindo de longe, passam no meio, fazem uma inclinação, vêm para cá, enquanto isso o povo está se preparando para escutar a leitura, ou está meditando naquelas palavras que foram ditas, né, que foram escutadas na palavra de Deus. Então, esse silêncio é importante. Então, quantos silêncios a gente tem, né, na Santa Missa, e eles são de propósito, não é... provavelmente a equipe de liturgia esqueceu alguma coisa, por isso está em silêncio a igreja. Não é de propósito. E a igreja que nos pede, né?
Então, São José é esse modelo do silêncio orante, atento à palavra de Deus e que realiza aquilo que Deus quer, né? E aqui a gente vai para essa segunda virtude de São José, que é tão difícil, né, que a própria palavra nos dá uma alergia, né? A gente começa a se coçar, dar coriza no nariz, falta de ar quando a gente escuta, né? Obediência. São José é aquele homem que cumpre o dever. A gente brinca, lá em casa eu tenho meu irmão mais novo. Quando ele era adolescente, ele entrou no ônibus e deu uma nota muito alta para o cobrador. E naquela época não tinha ficha nem cartão, essas coisas, era no dinheiro mesmo, né? Na catraca, no meio do ônibus, né? E o cobrador viu aquela nota mais alta e que ia levar embora todos os trocados dele, né, para trocar aquela nota, e começou a reclamar, né? Assim não dá, vocês vêm com esse dinheiro aqui e tal, eu não posso, né? Começou a reclamação. E o meu irmão simplesmente olhou para ele e disse assim: cumpra seu dever. Aí o homem ficou calado, né? Parou como uma espécie de choque assim, né? Calou e ficou assim, sem saber o que dizer, né? Então, quantas vezes, irmãos e irmãs, a nossa vida, a nossa responsabilidade, e aqui eu penso principalmente nos homens e nos pais, né? O quanto a gente decaiu nisso também, né? Hoje se fala de masculinidade tóxica e não sei o quê, né? Mas o que são esses homens violentos e manipuladores e opressores, etc. São homens que, apesar do tamanho dos músculos, nunca saíram da infância, e por isso ficam com esse jeito de ser de bezerro desmamado, né? Reclamando de tudo, chorando, se queixando, botando a culpa em tudo, botando a culpa na mulher, se descontrolando, né? A falta de autocontrole dos homens, né? Que era sempre uma virtude tão louvada, né? Num homem, né? A virtude do autocontrole, do autodomínio. Não tem mais autodomínio, nem na bebida, nem na comida, nem na língua, no palavrão, nem no olhar, nem nada, nem na maneira de tratar a mulher, né? Então, os homens viraram os animais selvagens, né? E por que isso? Porque nunca chegaram àquele estado de maturidade do homem maduro que escuta no seu coração: cala e obedece. Cala, fica quieto e cumpre o teu dever, cumpre a tua missão, para de reclamar, você é homem, cumpre o teu dever, cumpre a tua missão. Onde é que a gente encontra hoje homens dessa medida, dessa talha? Então, é sinal da decadência da nossa cultura, de uma cultura, aqui o resultado do divórcio, o resultado das histórias dos pais ausentes, dos pais irresponsáveis, omissos, etc., que criaram toda uma geração de bebês chorões, neuróticos, viciados, abusivos, tá? Então aqui se levanta diante dos nossos olhos, irmãos e irmãs, a figura de São José. São José não é nenhum bobo, nenhum mole, nenhum sentimental.
ele ouve o que Deus diz, é o homem justo que levanta e faz o que Deus mandou, e se cala e cumpre a sua missão. Então, como é importante a gente olhar para São José, né? Hoje se fala de... uns dizem que a masculinidade deve ser totalmente desconstruída, porque ela é parte da civilização patriarcal, opressora, etc, etc, né? Outros tentam reconstruir ela, mas da pior maneira possível, né? Com a cultura do palavrão, com a cultura da violência, com a cultura, né? Dessa caricatura de homem que é o machão, né? Que é um homem ridículo, caricaturizado, né? Então, diante de tudo isso, nós, irmãos e irmãs cristãos, católicos, apoiados na palavra de Deus, a gente tem um modelo de São José, esse homem de verdade, esse pai de verdade, que escuta aquilo que Deus quer, cumpre a vontade de Deus, calado, mas ao mesmo tempo firme. Se tem que ir para o Egito, vou para o Egito, e meus familiares, como é que vai ficar? Não, cala a boca e obedece. Levanta, toma a tua mulher e o seu filho e vai para o Egito. São José acorda na hora e diz, e pega e leva Maria e o filho para o Egito. Então, irmãos e irmãs, são essas coisas. Não sei se aconteceu comigo o que aquele pároco do início, né, falou de São José trabalhava com madeira, vamos falar de confissão, né? Mas eu acredito que não, acredito que se a gente olha a imagem de São José, a gente descobre essas coisas que Deus está querendo dizer para nós hoje, diante do nosso mundo, diante da nossa cultura. São José interceda por todos os homens, por todos os pais, e seja modelo de cristão verdadeiro para nós, que ouve a palavra de Deus e a cumpre com sentido de dever, com amor, com responsabilidade.